Deixa eu pôr aqui, já pus para gravar. Tá. Quem vai fazer a oração? Isso. Stefânia, que hoje chegou cedo na aula. Ah, estou conseguindo. Estou conseguindo. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais esse dia maravilhoso que nos proporciona hoje aqui, para nosso grupo de estudo, para nossa semeadura, para que um dia possamos colher todos os frutos que nós estamos plantando em prol da nossa evolução, da nossa melhora moral, e ajudar os nossos amigos nas horas mais necessárias, que estejamos preparados, Senhor. Este é o banquete que você nos oferece e que temos que saborear da melhor forma, para que possamos absorver o melhor nutriente para a nossa fé, para a nossa esperança de um mundo melhor, de nossa melhora espiritual, moral, fraternal. Abençoe o nosso planeta, Senhor. Abençoe nossos familiares, todos, amigos, os inimigos que temos por dificuldade de relacionamento, por distanciamento, que todos sejam aproximados através do amor e da fé e da caridade. Agradecemos, Senhor, mais esse dia maravilhoso e o nosso estudo seja hoje realizado com muita atenção, com muita sabedoria e muito entendimento. Agradecemos mais essa semana que se inicia, abençoando os nossos lares, nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Estamos no capítulo 18, item 5, né? Isso. Exato? Isso. Isso. Beleza. Filho, se você quiser, você pode. Bom, então vamos lá. O item 5, né? Sim. Então vamos lá. Larga é a porta da perdição. Por que isso? Ele mesmo explica aqui, ó. São numerosas as paixões más. João está travando. Tá travando? Tá. Deixa eu mudar a internet aqui, eu estou pegando o modem de algum outro lugar. Deu certo? Tá bom. Agora tá bom? Tá. Beleza. Então, ó, largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más. Uma coisa pode nos levar à queda. Um momento de raiva, né? Alguma espécie de vício, estarmos vinculados muito à paixão pela riqueza, à sensualidade, ao orgulho, percebe? Então, mínimas coisas podem nos fazer cair significativamente. Até podemos fazer a caridade, buscar praticar a caridade, realizar o serviço de caridade, seguir desenvolvendo o amor pelas pessoas, aumentando o nosso sentimento de amor, de compaixão para com os outros, mas numa coisinha a gente cai. João, me fala uma coisa, a gente, assim, porque a gente fala muito, né, com relação, assim, quando, por exemplo, mesmo, você deve ter ficado numa emoção imensurável quando o Bruno passou para a medicina na USP, né?
Então aí a gente fala assim, nossa, tô tão orgulhosa. Essa questão aí desse orgulho, ele se enquadraria aqui? Não. A Porque a não ser, gente, é, a não porque a ser gente fica. a não ser se você queira se comparar aos outros, porque vê bem, às vezes uma mãe tem um filho que tem alguma dificuldade maior de reflexão, que tem alguma espécie de debilidade mental. Ora, você já sabe que essa criança não vai avançar muito. E, digamos assim, com relação às questões de estudos da Terra. E que ela também era muito problemática moralmente, né? Muito desviada, cometendo muitos equívocos. Aí, na Terra, na comparação que o raciocínio dos homens fazem, pode até crucificá-la, achar, pô, mas essa daí não é uma boa mãe, vê o filho dela, foi trabalhar numa oficina mecânica. E ainda é um menino que passou a espécie da juventude um tanto desregrado, cometia pequenos furtos, bebia demais. Nada disso. Essa comparação não tem sentido. Porque, às vezes, mesmo uma criança dessa com uma maior dificuldade mental e também moral, ela pode vir de um determinado nível que essa mãe trabalhou muito ao longo do tempo, ele não vai progredir muito, digamos, com relação às questões profissionais. Mas que importa isso? Talvez o trabalho dela de pegar uma criança mais problemática seja muito mais meritório, pelo esforço que ela faz, pelos conselhos que ela dá, pela paciência que ela tem, com frequência diária, toda hora, passou um período sofrendo e o filho progrediu na escala. Né? Do que alguém que pegar alguma criança que, digamos, já tinha um nível intelectual alto, já tinha um nível moral alto. Aí qual foi o trabalho desse pai? Ele só deu uma conduzida ali. A criança já tinha um determinado nível. Então, qual é o mérito desse segundo pai em relação ao primeiro? Nenhum. Bem comparado é nenhum. Né? Vê a mãe de Santo Agostinho, por exemplo. O filho dela, o Santo Agostinho, na fase infanto-juvenil, era completamente desviado. Né? Praticava todos os excessos possíveis, principalmente com relação às questões sexuais. Mas a mãe ali, ele se tornou um dos pais do cristianismo. Então, o trabalho dela foi muito meritório. Percebe? Não tem como comparar. Eu queria ser o pai do Chico Xavier. Oh, que maravilha! Qual é o trabalho que eu ia ter? Nenhum. Eu ia dar trabalho para o meu próprio filho. Percebe? Então, essas coisas não são comparáveis. Às vezes, como diz o prefácio do Evangelho, nós não conseguimos observar quem são as pessoas justas, as pessoas que trabalham com tanta seriedade, que essas pessoas, para o plano espiritual, elas são consideradas heróis. Aí você vê, às vezes é uma empregada doméstica que tem um filho que, na vida anterior, era bêbado e roubava aos outros, que hoje está com uma dificuldade mental significativa, com problemas psicológicos graves, e ela vem e ela fica junto ali, os 3 filhos problemáticos, o marido problemático, e ela ali sustentando aquela casa durante 80, 90 anos, aquela família ali, e eles dão um salto evolutivo, sai lá de baixo e vai lá para cima. É muito mais meritório. Beleza? Beleza. Então vamos lá. E porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. Então, em tudo aquilo que a gente pode cair. Cai na raiva, cai no orgulho, cai no egoísmo, cai no sensualismo, cai na inveja. E, como a gente sabe, Deus não quer modelos assim imperfeitos. Não adianta a gente estar vinculado à caridade, fazer a caridade e pecar no sensualismo. Aí Deus vai querer corrigir também o nosso sensualismo. Essa outra primeira parte é boa, mas essa segunda parte pode nos levar à porta da perdição. E aquele benefício que
fizemos com relação à prática da caridade por um determinado tempo, o benefício que se origina disso pode ficar adiado. Nada fica perdido, mas algumas coisas podem ficar adiadas. Bom, vamos dar um jeito, porque nós achamos que nós dirigimos a nossa vida, mas muitas vezes nós não dirigimos a nossa vida. A gente não tem raciocínio para isso. E a gente tem que permitir que os espíritos que são mais sábios, mais evoluídos que nós, nos dirijam. Só que eles também não vão tirar o nosso livre-arbítrio. Vão sugerir, mas é com a gente as decisões, percebe? Aí eles dizem assim, pô, olha o João aí, está estudando o evangelho, faz a caridade de vez em quando, mas está caindo nesse ponto. Ora, o que eles vão fazer? Vão trabalhar esse ponto, porque senão ele vai seguir pela porta da perdição. Também não vão trabalhar apressados, digamos assim, nos chocando, botando cara a cara a gente com os nossos defeitos. Não, eles vão com mansuetude, sabem nos conduzir. Então vamos lá. É estreita a porta da salvação. Não quer modelos imperfeitos. Não adianta ser bom numa coisa e ser ruim em outra, porque perde o mérito. Ele quer modelos perfeitos. Então a porta da salvação é estreita. Não adianta eu ser inteligente e orgulhoso. Não adianta eu ser inteligente, amoroso e pecar no sensualismo. Percebe? Uhum. Tenho que passar nas portas todas. Por isso o caminho vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando. Eu tenho que ser um modelo bem melhor, não pode ser. Muitos os chamados, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Isso aí. Ele não quer, ele quer diminuir todos os nossos defeitos, não alguns. Exato. Então vamos lá. É estreita da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer. Olha o que ele está falando. Deve fazer esforços. Grandes esforços. Grandes esforços. Grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos são os que se resignam com isso. E poucos são os que se resignam com isso. Compreende a coisa? Por exemplo, qual é a má tendência, digamos, que pega a média das pessoas? É o orgulho, é o egoísmo, é o sensualismo, né? Então, vê aqui alguém que, por exemplo, passou, o próprio Santo Agostinho, que passou a juventude errando com relação às questões sexuais. Quando ele percebeu que ele tinha um desvio com relação ao sexo, ele percebeu, e ele começou a querer combater isso, ele não ficava sozinho numa mesma sala com uma mulher. Sabiam disso? Porque aquela tentação que ele tinha um grau de paixão tal que, mesmo ele tendo se tornado cristão e começado a estudar com muito afinco e uma capacidade reflexiva muito alta a respeito do cristianismo, aquele desvio poderia derrubá-lo. Ele começou o seu processo de melhoria espiritual sabendo da sua fraqueza e que ele poderia cair nela, mesmo já tendo se tornado cristão. Percebe a coisa? Então, naturalmente, ele, para chegar a essa conclusão, ele deve ter falhado algumas vezes, ou poucas vezes, ou uma vez, no mínimo uma vez, para ele refletir que ele não tinha forças para ficar a sós numa sala junto com uma mulher. Então, ele precisou fazer, assim como todos nós precisamos fazer grandes esforços, não é pouca coisa não. Grandes esforços, significativos esforços para vencer as suas más tendências, né? Imagina uma pessoa que passou a vida a roubar. Aí ela pegou e entrou numa igreja e tal, e tentou se tornar cristão, ou evangélico, ou espírita, beleza. Aí ele encontra uma carteira no chão,
que tem dentro dela, dá para ver o volume de nota de 100. Percebe a tentação que ela vai sofrer? Ou um homem que era bonito na fase juvenil, em que basicamente todas as meninas com quem ele conviveu, pela beleza física que ele possuía, eram apaixonadas por ele. E aí ele também se acabou se relacionando com várias meninas. Bom, aí esse jovem casa, recém-casado. Recém-casado e vai para a praia de Ipanema, posto 10, no domingo. Já está casado, mas vai para a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, posto 10. Pronto. Os olhares dele vão ser assim, ó. Porque a beleza física feminina vai tentá-lo significativamente, porque ele ficou vinculado a isso. Não, mas ele se tornou espírita, se tornou católico, se tornou evangélico. Ele tem que fazer grandes esforços sobre si mesmo, mas põe esforço aí para ele vencer as suas más tendências. E poucos conseguem. Poucos se resignam com isso. Poucos conseguem vencer as suas más tendências, porque essas tendências dão prazer à alma, que está vinculada mais à origem do que ao fim, que somos nós. Compreenderam bem a coisa? Uhum. Sim. Então vamos lá. É o complemento da máxima. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Beleza? Tal é o estado atual da humanidade terrena. E esse é o estado da humanidade terrena. Larga a porta de perdição, baixa a porta estreita, porta muito estreita da salvação, todos necessitando fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. Essa é a situação da Terra, essa situação é semelhante para todos nós. Porque sendo a Terra um mundo de expiação, na Terra predomina o mal, mas a gente não tem consciência do que é o mal, do que são essas nossas más tendências, esses nossos defeitos dos quais tiramos prazer. Percebe? Uhum. Agora, tem alguns que nem esses esforços querem fazer. E são maioria. Sim? Por que eu... Ainda pensa um raciocínio contrário. Por que eu vou devolver aquela carteira se ela está perdida? Se ela está perdida, esse recurso é de quem o encontrou. E eu encontrei esse dinheiro. Eu acabei de me casar. Mas... Aí começa a achar justificativa. Mas a minha esposa é isso e aquilo. Então, vou ao posto 10 da praia de Ipanema no domingo. Percebe? E nem quer se afastar disso. Quando? Então vamos lá. Esse é o estado da Terra. É como somos. Os moradores da Terra são assim. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aí, bom, quando a Terra se achar transformada? Ora, quando nós próprios nos transformarmos, todos nós. Porque a Terra será um reflexo de quais são as qualidades, as características dos homens e das mulheres que residem na Terra. Quando nós estivermos regenerados, podemos até sofrer tentações, porque a tentação nasce em nós mesmos, porém não num grau tão apaixonado, porém não num grau tal que nos derrote, que seja difícil de vencer. E todos os homens voltados para Deus, todos acreditando em Deus, com desejo de vencerem a si mesmos e não vencerem aos outros. Enfim, quando nós estivermos mais tendenciosos a sermos homens de bem, mulheres de bem, aí essa estrada de um caminho melhor
do caminho do bem melhor, a porta que é tão estreita vai ficar um pouco mais larga, né? Essa estrada do bem será mais frequentada. Ela é estreita, pedregosa, mas ela tem flores aos lados. É. Né? Nós que não vemos essas flores, né? Pois é. E tá lá toda floridinha, toda linda pra gente. O que nos interessa é a beleza da cobra. Exato. Que nos encanta. Uhum. Só que a picada dela é doída. Então você vai sentir um prazer curto e depois um prazo de dor. Uhum. Certo? Certo. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Aquelas palavras relativas à porta estreita, né? Porque a porta estreita deixará de ser estreita, não vai ser eternamente estreita. E a porta da perdição é que vai se estreitar, quando o estado atual da humanidade se transformar. Beleza? Se houvesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria condenado voluntariamente à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição essa inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça, que Deus é todo bondade, né? Então, essa situação nossa vai se reverter. Nós vamos progredir, né? Atualmente, diz o livro Obreiros da Vida Eterna, 3/4 do mundo, 3/4 da população do mundo, quando dorme, vai a regiões inferiores para tramar o que não deveria ser tramado, tramar erros, tramar até crimes, né? Tramar desvios, combinar desvios, para executá-los aqui na Terra. Ora, não tem sempre um planejamento? Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer aquilo. Amanhã eu vou fazer aquilo outro. Essas tramas particulares e tanto as tramas que têm consequências sociais graves, isso muitas vezes é planejado em regiões inferiores. Por isso que antes da hora da gente dormir, seria bom a gente orar, porque em vez da gente descer, a gente passe a subir. Vou fazer um curso de mediunidade, vou fazer um curso do Evangelho, vou fazer alguma atividade do bem vinculado a espíritos que são superiores a mim em sabedoria e nas virtudes. É bom você orar, porque senão você pode faltar essa aula. Em determinados dias você vai faltar essa aula. E aí vão te procurar. O João não veio na aula, tá na hora já, falta 1 minuto para começar. Vai lá no umbral, tá lá. Tá lá perdido com o sensualismo, o materialismo. Compreende? Incluiu nesse dia, caiu, tá junto com aquele pessoal dos 3/4 da Terra. Se entregou. Como tem no livro Missionários da Luz, o Marcondes. Lembram do Marcondes? Marcondes era alguém que estava frequentando um curso no plano espiritual a respeito de mediunidade quando ele ia dormir. Só que aí o Marcondes faltou um dia lá. Nossa, mas cadê o Marcondes? Ele estava encarnado e na hora do sono ele ia para o plano espiritual fazer esse curso. E um dia ele faltou. Bom, vamos lá na casa do Marcondes. Quando chegar lá na casa do Marcondes, na hora do curso, ele está lá com 3 espíritos femininos. 3 espíritos femininos. Faltou a aula. Por falta de vigilância. Nesse curso aí, né, João? Não sei se é nesse livro mesmo. São 300 inscritos nesse curso, né, no plano espiritual. E acho que só vão 30. Só frequentam 30, né,
nesse curso. E olha lá, tem os que faltam também desses 30. Eles foram lá examinar e ver o que eles estavam fazendo, né? Vê que coisa. Né? Quer dizer, Para 300 pessoas, só 10%. só 10%. E ainda faltam. 90%. E ainda dos 10%, de vez em quando falta, pelo amor de Um Deus. escorrega. Porta estreita, porta estreita. Então vamos lá. Agora a gente está aqui, né? Mais de que delitos, é isso, né? É. Ora, como ele começa logo por uma conjunção adversativa, ele vai fazer uma pergunta. Mas de que delitos mais de que delitos esta humanidade se fizera culpada para merecer tão triste sorte? Porque lembra ele chega no plano espiritual e diz o pai de família encontra a porta fechada. Começa a bater, Senhor, abre a porta. Não sei de onde isso é isso. Mas, Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença, frequentamos centros espíritas, praticamos serviço de caridade, nós falamos do evangelho para outras pessoas. Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, sou eu, João. Eu falei do evangelho. Fora. Mas de que delitos esta humanidade se fizera culpada para merecer tão triste sorte, tanto no presente quanto no futuro, se toda ela se achasse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é fixada para sempre, logo após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e em contradição com a justiça divina. Certo? Certo. Então, se a gente não colocar na nossa ideia que temos uma pluralidade de vidas, que temos diversas vidas, a gente não consegue entender essa passagem. Então, imagina alguém que está lendo isso aqui e ele acredita que só existe uma vida. Aí ele vai fazer essas perguntas aqui. Mas de que delito essa humanidade se fez tão culpada para ter tão triste sorte? Sofreu no presente, sofreu no futuro, se toda a humanidade está na Terra. E se a alma não tem outras vidas? Por que tantos entraves semeados no seu caminho, que é único, de uma vida? Por que a porta tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é fixada logo após a morte, eternamente fixada para sempre? Então, se a gente não colocar na cabeça a ideia da reencarnação, a ideia das múltiplas vidas, não conseguimos entender as máximas de Jesus. Então, não vamos remediar a coisa. Quem acredita na existência de uma vida única e, portanto, não acredita na pluralidade das existências, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, não compreende o Evangelho. Não compreende os ensinos de Jesus. Porque a ideia da pluralidade das existências, da reencarnação, da vida futura, são ideias básicas para se entender o Evangelho. Não entende. Não compreende. Vai fazer essas perguntas aí, das quais não acha resposta, porque ele está na cabeça com a ideia de uma vida única. Então não entende o Evangelho. Não entende o que Jesus disse.
Está, ó, como diz Kardec, está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Não entende. Não adianta, não entende. Com a anterioridade da alma. Com a ideia da pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga. Sim, a pluralidade dos mundos. Fecha o olho e pensa como era o planeta Terra há 200, 300 mil anos atrás. Não tem uma casa de tijolo na Terra. Nenhuma. Acho que não tinha nem casa. Era caverna. É. Estamos nas cavernas, não tem prédio, não tem rua, não tem sinaleiro, não há hospitais. Não há vestimentas adequadas, luz, cortina, sofá. Não existe isso na Terra. O mundo é um mundo primitivo. As palavras com as quais nós nos comunicamos, dá para contar nas mãos. Eu sou como quase que um animal em que a sonoridade que sai da minha voz ou indica raiva, ou é um canto de amor para quem está buscando as relações sexuais. O sentimento de carinho é quase nenhum. Percebe a coisa? Se eu quero expressar raiva, eu dou um grito e mostro uma cara de fúria e todo mundo começa a entender que eu tô raivoso. Mas a pessoa não pensa não pensa essa frase. Ele está raivoso. Ela apenas simplesmente se afasta. Aí saímos do mundo primitivo para o mundo de hoje. Um mundo de provas e expiações, em que a linguagem humana permite escrever livros desse volume, com esse conteúdo apropriado às nossas vidas. Começamos a entender a psicologia, as ciências. Nos voltamos melhor para as questões morais. Agora eu passo a entender que não vale simplesmente o direito da força, que os outros também têm seus direitos, que devem ser respeitados. E ainda estamos no mundo de provas e expiações, em que predomina o mal. Mas eu tenho desejo que o mundo seja melhor. Será. Analisando o passado, do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, houve muito progresso humano. E por que a gente está no auge do progresso? Não está. Analisando do passado ao presente, podemos deduzir o futuro. E assim o mundo se regenerará. É isso que vamos tirar de conclusão do mundo da pluralidade dos mundos. Existem mundos melhores que o nosso. E nós podemos tornar o nosso mundo melhor. Como já tornamos, saímos do estado primitivo. Então vamos para o de regeneração, no qual basicamente todos os homens creem em Deus, todos os homens são homens de bem, ou quase isso, todos estudam e querem se voltar para Deus, não existe ateus nesse mundo, os direitos são respeitados, não há inveja, não há orgulho, não há egoísmo. E olha que esse mundo ainda não está muito bom. Beleza. Então ainda pode progredir, mas pode. Então depois vamos para o mundo dos felizes. Ora, no mundo dos felizes, as pessoas são felizes. Não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem nem tristeza. Aí depois, tá bom, já acabou? Não, não acabou. Aí vamos para o mundo dos celestes. Aí nós somos celestiais. Por isso que o mundo é celeste. Porque a alma humana de todos que estão nesse local são almas celestiais. São almas divinizadas. Não vamos ser Deus, mas já temos um grau de amor, de humildade, de sabedoria, de compaixão, digamos assim, semelhantes à do Chico Xavier, ou mais. Porque o Chico Xavier não está no fim da escala. Você está falando aí de milênio, João. É. Isso aí vai levar milênio para chegar lá, hein? Mas é o destino, é melhor do que não ter essa ideia. Não, com certeza.
Isso É melhor. comer, isso dá paz para a gente, dá uma revigora, né? Exato. Saber Agora que a imagina gente tem jeito. é. Imagina quem não tem esse horizonte. É. Como é a vida mental de alguém que não crê em Deus? Como é a vida mental de alguém que não crê que exista a vida após a morte? Ora, perdeu aqui R$ 1.000, sofreu um acidente, enfim, quaisquer das vicissitudes e tribulações da vida. O sofrimento dessa pessoa vai ser muito mais grave. Agora, Para nós, existem pessoas, João, assim, eu falo assim, porque meu marido é um, que ele não crê em Deus. Ele acha que morreu, acabou, né? Mas, assim, ele não é ligado materialmente, ele, sabe, ele faz a caridade, assim, ele ajuda, tudo. Ele fala comigo, Malu, olha, tem um colega que está precisando. Teve uma servente lá do tribunal que pegou fogo na casa dela. Aí arrumaram lá um barraquinho lá para ela ficar com os filhos. Aí não tinha televisão e ele tinha levado uma TV nossa para lá para o tribunal. Aí ele disse assim, Malu, acho que eu vou dar aquela TV para ela, porque já pensou, as crianças ficam lá sem nada para fazer. Aí, sabe? Então, assim, ele faz, entendeu? Mas ele não tem essa coisa de que tem vida após a morte. Para ele, aham, morreu, acabou, né? Aí você entendi, fala Deus e tudo, ele também é algo que ele não acredita. Isso entendi. porque ele foi a vida inteira, assim, criado dentro do catolicismo, fez muita coisa, fez primeira comunhão, aquela coisa toda, mas ele não tem essa visão, não Entendi. tem, entendeu? Aí É, eu digo para ele, eu digo, oh, pelo amor de Deus, faz isso não, que senão a gente vai ficar separado. Aí ele fica assim, não. Aí você vê, se é que existe, ele fala assim para mim, né? Aí você me ajuda. Então, no fundo, tem uma dúvida, sabe? aham. Se vê que ele já está despertando, né? Ele já É. está próximo de uma crença salvadora pelas boas práticas do bem, né? Tem graus entre essas pessoas, tem grau. Uhum. Então vamos lá. Com a anterior, a gente já leu isso? Não, né? Já, Com a já. anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. O horizonte se alarga. Porque é como diz Joana de Anjos, ela diz: bem-aventurados os que dão pão a quem tem fome, que dão agasalho a quem passa frio, que dá remédio a quem está doente. Mas o que vai efetivamente alargar os horizontes da alma, que vai, por consequência, consolar, que vai abrir a mente e, por consequência, a pessoa pode evitar significativos problemas psicológicos das dificuldades sofridas, porque o horizonte, o espiritismo é quem diz tem uma causa ao teu sofrimento atual. Em vidas anteriores não houve um bom comportamento. E essa aflição de hoje vai te levar à bem-aventurança futura. Quem faz isso é o conhecimento. Então a gente dá o pão para aquela pessoa e fica dando as coisas para aquela pessoa. Beleza, esses são benefícios imediatos. Mas a transformação interna de todos nós, o alargamento dos horizontes da reflexão, virá com esclarecimentos. E quem esclarece? Falando da anterioridade da alma, O espiritismo. da pluralidade dos mundos, da pluralidade das existências, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da existência de Deus. Quem fala isso é o Espiritismo. O Espiritismo lança luz na nossa mente para a compreensão até do Evangelho de Jesus.
Percebe? Aí é que o horizonte se alarga, o horizonte mental nosso. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. Kardec não falou assim, fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Falou ou não? Falou. Aí qual é a ideia que boa parte das pessoas fazem? É como se eu botasse um sacerdote religioso aqui e um homem de ciência aqui, e eles estejam a digladiar pelas palavras. Não. Não é isso, não. Isso é dentro de cada um de nós. É a nossa fé será cada vez mais verdadeira e elevada quanto mais razão tivermos. E a razão, a reflexão, é construída com conhecimento. Então, o conhecimento, e o Chico Xavier escreveu 420 livros, o Divaldo tem mais de 200, na FEB tem muitos outros. O conhecimento vai dar razão, vai dar reflexão. Vamos às palavras literais do livro, faz luz sobre os pontos mais obscuros. Ora, e libertando os pontos obscuros, através do conhecimento, você adquire mais razão e, por consequência, tem mais fé. Retirou os pontos obscuros da fé. Como? Pelo estudo. Né? O Allan Kardec tem 5 obras que são as obras fundamentais. Sem ela não tem base para a construção do edifício reflexivo da fé raciocinada e consoladora do Espiritismo. Então a gente tem que estudar Kardec. Ele é a base de tudo. Tem que estudar André Luiz, tem que estudar Joana, tem que estudar Emmanuel. Enfim, para quê? Para que não haja pontos obscuros de reflexão e de fé dentro de mim. Para quando eu vier algum sofrimento, eu diga, tudo bem. Não tem problema, eu sou uma alma eterna. E provavelmente, em vida pregressa, eu devo ter praticado alguns equívocos. Esse sofrimento pelo qual estou passando hoje é justo e é para minha melhoria espiritual. Ora isso, posso me rebelar. Não adquiro resignação. E com a rebeldia, caminho para consequências mais graves. Com a rebeldia, eu posso chegar a distúrbios psicológicos significativos. Posso chegar a depressão, síndrome do pânico. Posso chegar a coisas muito mais graves, a depender do caminho que eu estou seguindo, com a falta de aceitação da disciplina dos corretivos que Deus me manda. Posso chegar à esquizofrenia. A esquizofrenia ela é resultante da raiva, né? Da raiva, do ódio, né? A esquizofrenia tem várias causas. No livro No Mundo Maior é mostrado alguns casos relativos à esquizofrenia. De alguém que está se tornando esquizofrênico. Tem o senhor Fabrício, o que ele fez? Ele enganou a própria família para ficar com toda a herança. Ele era de uma família muito rica e ele enganou os próprios familiares e viveu uma vida, digamos assim, por longo tempo, por algumas décadas, só ele no dinheiro, por ter enganado a família inteira. Quando ele despertou para isso e se arrependeu, ele voltou atrás, tentou corrigir a coisa, mas os irmãos já estavam mortos. E como ele enganou a família, ele de agora em diante começou a pensar que ele poderia ser enganado pelos próprios familiares.
Então, aquelas coisas que no passado ele tentou realizar, agora ele vive no presente vinculado ao passado. Então, as coisas que ele tentava fazer, agora ele tem medo que outros façam com ele, sendo que ninguém tem vontade de fazer aquilo. Então, ele começa a ter medo, ele está já bem idoso, mas ele tem medo de que a comida que lhe trazem, são seus familiares, esteja envenenada. Que a água esteja envenenada, que o suco está envenenado. Ele não aceita mais a presença de ninguém ali ao lado dele, nem os amigos, nem os parentes. Então é que ele está começando a sair da realidade do mundo para uma realidade interna dele. Ele fez um rompimento entre o que é o verdadeiro e o que é a falsidade dentro da cabeça dele, e começa a viver esse mundo mental falso. Ele está ficando esquizofrênico. E a solução para o caso dele, como ele já está fazendo sofrer muito a família, e a família é muito religiosa, os espíritos vão fazê-lo desencarnar. Para que no plano espiritual ele receba algum tratamento melhor, mas esse tratamento não vai solucionar o caso em curto prazo. Uhum. E também a família vai ficar mais tranquila porque ela própria não está podendo fazer nada. Mais para frente, no mesmo livro, no Mundo Maior, dei uma lida nesse livro, ele só trata disso. Em resumo, o que trata o livro No Mundo Maior? Dos desvios morais do homem e quais são as consequências psicológicas desses atos equivocados. É um livro maravilhoso. Para justamente evitar que caiamos em consequências psicológicas significativas a partir do ódio, da bebida alcoólica, do sexo, das tentativas de aborto, enfim, tudo que pode levar a gente a cair mentalmente. E mais para frente no livro já mostra algumas pessoas num estado muito severo de esquizofrenia. Tinha um homem que está esquizofrênico. Por quê? Porque ele era um homem belo e ele era muito sedutor de várias mulheres. E por ele implantar pensamentos na cabeça delas, das mulheres, de sedução, agora, depois de um longo prazo, e também, provavelmente, ele vem fazendo isso por diversas vidas, os espíritos implantaram as ideias distorcidas da realidade do mundo na cabeça dele. Então, ele está no hospital psiquiátrico e, às vezes, ele acha que ele está num grau de esquizofrenia muito grave. Porque ele acha que ele é um leão. Lembra de Nabucodonosor? Sim. Que ele viveu um tempo lá, uns 7 anos, achando que ele era um animal. Sim. A história conta, né? É? Não conta? Dá uma olhada no texto bíblico lá. É. Ora, também ele acha que ele é um leão. E outro dia ele acha que ele é uma árvore. E ele relata isso para os enfermeiros e os médicos locais. A outra mulher também está esquizofrênica. Não é nem o grau dele, mas o grau dela também é muito alto. Porque ela está vivendo uma vida atual achando que ela é uma marquesa da época do Império. Porque ela havia sido uma marquesa na época do Império. Então ela recuou nas reflexões e passou a viver na vida atual como se estivesse vivendo na vida pregressa. Dá uma lida lá nesse capítulo, procura lá. Digita, abrindo aí na internet, dá para procurar o PDF do livro No Mundo Maior. Aí você Não, digita eu tenho assim, ele. tem aí? Aí você digita assim, Fabrício. Uhum. Aí você lê aquele capítulo dele ali. Aí digita lá um hospital. Lê aquele capítulo relativo ao hospital de psiquiatria. Porque aí o que acontece? André Luiz vai com Calderaro, eu acho que o instrutor dele desse livro chama Calderaro, nesse hospital psiquiátrico. Ele começa, André Luiz, a se condoer pelas pessoas que estão hospitalizadas, né? Mas sem ter a reflexão significativa, ele começa a agir mais com o coração do que com a razão. Então ele quer amparar, ele quer socorrer, ele quer orar por aquelas pessoas, e o Calderaro diz: o que você está fazendo? Estou tentando ajudar. Não.
Não, esse pessoal aqui não vai. Não. Você não vai ajudar essas pessoas assim, você não vai fazer elas ficar boas amanhã. O processo de corrigenda delas é muito longo. Esse é o trabalho de agora, redunda em frutos inúteis. Vamos em frente, a gente tem outro trabalho. E tem outras pessoas que estão cuidando dele aqui no prazo longo que eles precisam para serem cuidados, para receberem o tratamento. Bora, vamos. A gente tem outras coisas. E outros estão fazendo esse serviço aqui, que não vai ser curto, e não vai ser de curto prazo. Percebe? Uhum. Ora, esses conhecimentos todos que devemos possuir, quem não os possui, sofre muito mais. É o espiritismo que, como diz Kardec aqui, alarga os horizontes. Por falta de conhecimento não tem serenidade. Não tem luz sobre os pontos da fé. Agora, com o espiritismo, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. Porque a razão se eleva com a reflexão, com o conhecimento. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Aí nós sabemos quais são as causas pelas quais sofremos hoje. As causas estão no passado. E o sofrimento de hoje levará à bem-aventurança futura, caso eu me manifeste com resignação, aceitação daqueles processos de dor. Então, está tudo solidário, passado, presente e futuro. E só então se pode compreender toda a profundeza, se pode compreender toda a verdade, se pode compreender toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, o Espiritismo é uma chave para a compreensão do Evangelho. Quem não tem essa chave não entende as máximas do Cristo. Palavras literais de Kardec. Quem não conhece o Espiritismo não tem a chave para compreender os ensinos de Jesus. Simples assim. Pode ler lá. A máxima do Cristo também. Ou nós vamos despertar pelo amor ou pela dor. Não tem outro jeito, né? No fundo, a gente sempre desperta pelas duas coisas, né? Essas coisas estão entranhadas. A gente vai praticando a caridade, vai adquirindo um sentimento de união com determinadas pessoas que não são da nossa família, e muitas vezes percebemos que com alguns há um vínculo espiritual melhor, eu tenho uma afinidade com aquela pessoa que nem é da minha família de sangue, e algumas pessoas da minha família de sangue eu estou um tanto distanciado. Beleza. Então, eu tenho amor numa direção, mas não tenho tanto em outra. Mas esse amor dessa direção vai me auxiliando, não é muito fácil. Tem algumas pessoas da minha família que eu tenho que suportar. Ora, nessa ideia de suportar, eu naturalmente tenho que ter sabedoria, porque eu também não posso ficar constantemente ao lado dela. Então, eu faço contatos sábios, precavido no sentido de não ferir, de relevar aquelas palavras, porque aquela pessoa também pode ter uma mágoa e tentar lançar espinhos contra mim, mas eu já estou previamente protegido. Esse é o amor. Mas isso não apaga as faltas que eu pratiquei no passado. Diminui. Em vez de eu perder uma mão inteira, eu posso quebrar um dedo. Então, essas relações de trabalho, de aumento dos sentimentos de caridade e de compaixão nos nossos corações, porque, de certa forma, nós somos insensíveis, e é esse contato humano que vai nos tornando cada vez mais amorosos, e vamos passar essa vida sem adquirir o amor do Chico Xavier pelos outros. Beleza, mas isso não retira os erros significativos que eu pratiquei da outra vida, dos quais a dor surge como consequência natural, um pouco diminuída pela prática do bem, mas vai surgir a dor. Porque as nossas vidas passadas todas, de todos nós, não foram
só de atos nobres. Ninguém aqui foi Francisco de Assis em vida anterior. Então erramos muito, erramos em todos os sentidos. E a dor vem corrigir. E a dor é um professor maravilhoso, que não tem leitura e esforço na prática do bem, que possa retirar os ensinos que nos traz a dor. Então, as duas coisas vinculadas. Muito estudo, Sim. muito trabalho no bem e pode esperar as corrigendas da vida. Elas vão estar aplainadas caso a gente se dedique muito ao estudo e à prática do bem. Vão estar um tanto diminuídas, mas não vão estar zeradas. Beleza? Pelo menos vão poder suportar, né? Tanto. Já é um consolo. Mas vamos conseguir suportar. Quem vai dar esse suporte é o conhecimento. Eu sem saber. Aí refletir. Mas o que foi que eu fiz na outra vida? Né? Devo ter feito alguma coisa. Começa a aceitar. Talvez seja justo. Acho que é justo. Mas não vou olhar para o passado, o negócio é olhar para frente. Exato. Rodou mesmo, vamos em frente. Beleza? Beleza. Gente, quando der 8h30 aí, vocês avisem, por gentileza. Sim. Então, vamos lá. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é dizer, né? Então, a gente já viu. Não é eu falar, eu dizer, eu pronunciar Senhor, Senhor, que isso me dá um passaporte para uma colônia espiritual superior. Não é porque eu falo de Deus que eu vou para a colônia Nosso Lar. Né? Observar as belezas da colônia Nosso Lar. Todas as casas com flores distintas, flores magníficas, muitas vezes flores que nem tem na terra. Flor desse tamanhão, assim, ó, com 2, 3 cores. Besouros brancos, besouros coloridos, besouros cheirosos, flores brilhantes, água brilhante, muita tecnologia, um trem que voa a 5 metros do solo e com extrema velocidade, mais rápido do que o trem-bala japonês. E quando as pessoas oram todo dia, se forma um coração brilhante de luz e sobre toda a colônia cai flores miúdas, miosotes de flores, que quando caem em mim, mesmo se eu estando doente, eu já melhoro significativamente. Não é eu falar Senhor, Senhor, que vai me garantir um passaporte para um lugar maravilhoso desse. Então, ó, nem todos os que dizem, só alguns. Se não são todos, uma parte. Outra parte não. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Vê que o cachorro aqui de casa está participando do evangelho, né? É igual o daqui. A minha também. Apenas entrará aquele que Faz a vontade de meu Pai. faz. Uma coisa é fazer, outra coisa é falar. Então, o que garante o passaporte é quem faz a vontade de meu Pai. Aí volta lá atrás. Porta estreita, por quê? Porque na terra predomina o mal. Porque são numerosas as paixões. Porque nós queremos praticar as nossas tentações, nossas vontades, porque essas vontades nos dão prazer. E a vontade do meu Pai é contrária à minha vontade. Então nós temos que nos apagar os nossos desejos, porque muitas vezes esses desejos são contrários à vontade de Deus.
Então, não fazendo as nossas vontades, as nossas más tendências, e fazendo a vontade do Pai, eu tenho que dobrar o meu espírito, falar a mim mesmo, não, isso não deve ser praticado. Aí eu faço a vontade de Deus e isso garante uma entrada numa colônia espiritual melhor, né? Então não é quem fala, é quem faz. E nesse ponto, eu, por exemplo, posso estar muito atrás de todas vocês. Porque vocês podem estar fazendo mais do que eu. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome. Eu estava num processo reflexivo e um espírito me adiantou, esse centro espírita passará daqui a 3 meses por um processo de dificuldade. Ficais atento, ficais vigilantes. Esses espíritos vão querer fazer isso, isso e aquilo. Ora, para os espíritos superiores é fácil prever o futuro, porque eles, tendo um perispírito muito mais largo, eles sabem o que todos os homens pensam, eles sabem o que todos os espíritos inferiores estão tramando. Porque antes da execução tem o planejamento, e o mal planejando, os superiores sabem tudo que eles planejam. Aí vem por um determinado médium, vou dar uma dica para vocês, acorda pessoal dessa casa espírita, acorda. E eu fui o médium que profetizei a respeito do futuro. Fui um médium que falou, olha, esse avião vai cair nessas torres gêmeas. Mas isso dá passaporte para entrar no reino dos céus numa colônia espiritual boa? Não dá. O que dá passaporte não é você receber uma comunicação de um espírito que é superior a você para o benefício de outros ou para o benefício de um grupo. Você foi só um instrumento de comunicação mediúnica e talvez nem seja mérito seu. Os méritos são de outros que estão fazendo a vontade de Deus. Você foi um instrumento de comunicação para beneficiar principalmente outros que estão fazendo o benefício de Deus. Mas o médium orgulhoso profetizou. Mas eu profetizei, Senhor, no teu nome, abre a porta da colônia Nosso Lar para mim. Não. Não. Você não fez a vontade do meu Pai. Mas nós não expulsamos em teu nome o demônio? Senhor, eu fui dirigente de uma reunião mediúnica para aqueles espíritos que se manifestavam na reunião mediúnica, em regra vinculados às pessoas que frequentam a casa espíritas. Nós diminuímos significativos processos obsessivos sobre os frequentadores do centro espírita. E daí? E daí? Você não fez a vontade do meu Pai. A porta é estreita. Até esse trabalho de dirigente te deixou mais orgulhoso. Você ficou se achando bom. E por estar se achando bom, orgulhoso, também faliu em outras coisas. Deixou de ser mais amoroso e sensível às necessidades alheias. Agiu com determinado sensualismo. Achou que por estar sendo um dirigente poderia fazer outros equívocos. Não. Você não vai entrar. Você está fora. Não fizemos muitos milagres em teu nome, mas eu não dei infinitos passes nas pessoas, e algumas melhoraram, algumas foram curadas.
Mesma coisa, por essa atitude você se orgulhou, se perdeu e deu vazão a determinadas paixões suas, achando que poderia fazer isso porque estava realizando orações e passes de cura. Então, você não vai entrar. Eu o direi, e eu direi em voz alta: afastai-vos, aquela voz gigante, aquela voz que se ouve em toda uma cidade, assim, de um espírito tão elevado que se ouve numa cidade inteira. Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, vós que fazeis obras contrárias à religião. Quer dizer, você profetizou, mas também fez obras iníquas, contrárias à religiosidade. Você expulsou demônios, dirigindo uma reunião mediúnica, contribuiu para, ou sendo médium, contribuiu para diminuir um determinado percentual dos processos obsessivos. Mas por isso você também fez obras iníquas, obras contrárias às religiões. Você deu passe e realizou curas, mas simultaneamente você praticou obras iníquas. Afastamento para você. Compreende? A porta é estreita. Não é porque eu faço uma coisa boa que eu posso fazer uma ruim. Eu vou barganhar agora com Deus. Estou fazendo isso, então, eu tenho um direito de vez em quando dar uma caidinha. Não tem, não. Ele não quer modelos perfeitos? E a porta não é estreita? Tem que passar por todas elas. As sucessivas portas estreitas, vencendo as suas más tendências. Mas tem que fazer um esforço gigante para vencer as suas más tendências. E poucos desejam fazer isso. João, 8h38. 8h38? É. Então vamos Se parar. quiser, a gente continua, não tem problema não. Não dá. Eu tenho que trabalhar. Estou aqui no teletrabalho. Ok. Eu acho que todo mundo também aí tem que trabalhar, tem que estudar, né? Eu não. Eu estou aposentada. Vamos ter que Tem que equilibrar fazer tudo, o né? serviço da casa só. Então, tem que fazer. Tá certo. Então, vamos lá, gente. Quem faz a oração? Vou fazer. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, para o estudo do Teu Evangelho, tão consolador e benéfico, nessa nossa existência. Agradecemos pela oportunidade de hoje estarmos conhecendo o Espiritismo. Obrigado, Pai, por essa oportunidade tão grandiosa para a nossa existência e a nossa evolução. Te pedimos, ó Pai, que passe nos lares de cada um de nós, tanto dos que aqui estão, quanto dos que não puderam estar aqui hoje conosco, Senhor. E derrame a Tua bênção, a Tua luz e o Teu amor. Pai, olha também por todos os nossos irmãos que estão sofrendo com esta pandemia, sejam por doenças, por perdas de entes queridos, pela perda do emprego, pelos órfãos, Pai, e também pelos profissionais que se encontram à frente na luta pelos irmãos que se apresentam doentes. Senhor, acode também a todos aqueles que já desencarnaram por essa pandemia
que eles também recebam a tua consolação e o esclarecimento de toda a situação. Pai, fica conosco, nos intuindo no caminho do bem, para que possamos, Senhor, entrar na porta estreita e chegarmos até Ti. Fica conosco, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Até amanhã. Até amanhã, gente, no mesmo horário.